Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo novamente ao canal Vertebral. Esse canal criado exclusivamente para analisarmos exercícios do Pilates e exercícios calistênicos dentro da lógica das cadeias musculares. Eu sou Paulo José de Magalhães Júnior, sou fisioterapeuta. Nós vamos hoje analisar um exercício que trabalha de forma intensa sobre os músculos dos membros superiores, ombros principalmente. E esse mesmo exercício vai aplicar uma força de alongamento interessante sobre os membros inferiores, usando o tronco como um elo de transmissão de força entre estes membros superiores e inferiores. Se você tem dúvida do que são cadeias musculares, volte lá no nosso primeiro vídeo, porque há uma explicação mais detalhada deste conceito. No exercício de hoje, ele foi selecionado no solo, um exercício que vai ativar muito os músculos da cadeia de elevação dos membros superiores, deltoides, trapézio e, em função do posicionamento dos membros superiores, também os bíceps braquiais dos dois lados e músculo braquial. Exercício interessante. Ao mesmo tempo, a força aplicada nesses membros superiores será propagada pelo tronco até os membros inferiores. E aí sim, esses sofrerão uma carga de alongamento interessante. A primeira parte do exercício do nosso vídeo de hoje será uma análise do boneco anatômico, entender quais músculos, quais cadeias musculares serão solicitadas de forma predominante nesse exercício. Veja, eu disse predominante. Alguns músculos ainda trabalham de forma secundária, mas o objetivo primário do exercício é marcado nesse boneco anatômico. E em seguida, nós vamos executar o exercício para que você veja o que é que está proposto para hoje. Vamos lá! Bom pessoal, vamos analisar aqui então no boneco anatômico de hoje o exercício que será executado. Nós teremos uma ação bem intensa sobre os músculos deltoides, sobre a cadeia de elevação, de abertura dos membros superiores. Todas as porções, as 3 porções do deltoide nesse exercício trabalharão muito, porções posteriores, médias e anteriores, serão bem ativadas aqui. Da mesma forma, nós teremos um trabalho interessante sobre o músculo trapézio, principalmente sobre as porções superior e média aqui dos trapézios. Os músculos serráteis anteriores, aqui também marcados, entrarão nessa cadeia de elevação, de abertura dos membros superiores. E pelo posicionamento que nós teremos aqui destes membros, dos superiores, em abdução com supinação, com rotação externa, nós teremos um trabalho interessante sobre o músculo infraespinhal, supraespinhal, que está aqui recoberto pelo trapézio dos dois lados, também músculos infraespinhais, bilateralmente, e o redondo menor. Todo esse complexo articular estabilizador, o manguito rotador estabilizador da articulação do ombro, trabalhará de forma conjunta nesse exercício, de forma isométrica. É uma movimentação, um exercício que vai imprimir uma força isométrica acentuada aqui. Na região anterior do braço, nós teremos aqui um trabalho bem interessante sobre a cabeça longa do bíceps braquial pela sua característica biarticular. As cabeças curtas também entrarão, mas a cabeça longa desses dois, do bíceps braquial direito e esquerdo, trabalharão também de forma mais proeminente aqui. Outro músculo que vai ter um trabalho interessante sobre ele, nesse exercício, o braquial, pelos dois lados aqui, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo aqui, ó. Toda essa cadeia aqui, já mostrada agora, ela propagará força e tensão também de forma isométrica sobre as cadeias retas posteriores do tronco aqui. Nós teremos lá um nível mais profundo, músculos intertransversários, também os multífidos, e numa camada intermédia aqui nós teremos
o ilho costal, a porção lombar, a porção torácica desse músculo, porção cervical aqui também, de forma bilateral, os ilhos costais. Também aqui o músculo longuíssimo do tórax vai receber uma carga isométrica, propagando essa tensão que vai descer pela pelve e vai chegar aos membros inferiores, no caso desse exercício aqui. E aí, chegando nessa porção mais baixa, os glúteos máximos, eles receberão uma carga não tão acentuada de alongamento como acontecerá nos músculos posteriores aqui, extensores de quadril e flexores do joelho, os isquiotibiais aqui. Os bíceps femorais, a cabeça longa principalmente, vai receber uma carga excêntrica interessante nesse exercício. Lembrando que aqui, como será analisado, será visto no exercício, nos membros inferiores eu tenho um trabalho dinâmico, mas no momento em que o membro inferior estiver em contato com o solo, o alongamento sobre essa cadeia posterior dele aqui será também intenso. E aí o semitendíneo, semimembranoso, bilateralmente, esses músculos também receberão essa carga de alongamento neste exercício. E aí, chegando na perna, nós teremos aqui os músculos flexor longo dos dedos, tibial posterior. Esses músculos receberão alongamento também na posição que o tornozelo será mantido. E aí, logo acima, numa camada intermédia aqui, o músculo sóleo, bilateralmente também, receberá uma carga de alongamento nesse exercício. Os músculos gastrocnêmio, nos seus dois ventres, medial e lateral, aqui estão. E ainda os músculos fibulares, longo e curto, também das duas pernas. O alongamento sobre os fibulares não será tão intenso, porque será apenas flexão dorsal do tornozelo, o posicionamento aqui dessa articulação. E eles, para serem mais ativados, é necessário associar a flexão dorsal com uma adução e ainda algum grau de inversão dessa articulação do tornozelo. Portanto, aqui estão marcadas as cadeias musculares por onde nós trabalharemos nesse exercício. Aqui, vendo por nesse ângulo, a gente vê os músculos multífidos aqui, ó. Isso aqui, então, será o alvo do exercício que nós vamos ver a seguir aqui na imagem. Vamos lá, vamos para o exercício para ver. Bom, pessoal, aqui está o exercício. Numa posição vista de perfil, estando ajoelhado, eu vou me preparar aqui, posicionando os membros superiores com as palmas, apoiadas no chão, como se vê aqui, numa posição de supinação, ou seja, que começa a impor algum grau de rotação externa nos membros superiores. Estando assim, eu vou estender os joelhos, mantendo a flexão dorsal dos tornozelos, mantendo a cabeça próxima do solo, as palmas abertas, bem apoiadas. E aqui a gente já consegue ver a marcação do músculo serrátil aqui, ó, nessa cadeia de elevação e de abertura dos membros superiores. Nessa posição eu tenho que manter um calcânio no chão, enquanto eu elevo a outra perna até alinhá-la com o tronco. Esta é a posição, é o movimento para este exercício aqui, visto de perfil. Numa vista anterior aqui, ó, a gente percebe a mesma posição das mãos, bem abduzidas, bem afastadas, uma da outra. E aqui, ó, quando se entra na posição, a gente percebe já o grande trabalho, o grande acionamento sobre os músculos deltoide, bíceps braquial, cabeça longa. O tríceps vai ajudar aqui na extensão de cotovelo, mas a carga maior que incide do cotovelo, da parte posterior para anterior, impõe uma estabilização grande ao bíceps braquial e ao músculo braquial. Assim como esse complexo de músculos trapézios aqui da região escapular, para tolerar, para suportar a carga que vai ser imposta aqui, ó. E aí nesta vista, percebe-se o trabalho muscular, na elevação do membro inferior, de forma alternada, para impor alongamento ao membro inferior que está apoiado no chão. Numa execução aqui de
movimentos de 10 repetições, 5 em cada membro inferior, o exercício vai ficar dessa forma. Eu elevo, volto com o calcanhar no chão, mantenho a flexão dorsal do tornozelo, o joelho extensão para alongar e o apoio nesse trabalho isométrico sobre os músculos da cintura escapular, dos ombros aqui e do braço, como já foram descritos. É um exercício interessante para se trabalhar a força dessa região superior do corpo, enquanto se alonga o músculo da cadeia reta posterior do membro inferior. Uma versão mais fácil desse exercício, eu posso usar um caixotezinho desse aqui, por exemplo, para quem tem menos flexibilidade, e aí vou fazer um trabalho de tronco com membro inferior lá. Ó. Dessa forma ficará o trabalho. Eu vou elevando de forma alternada o membro inferior, os membros inferiores no caso, um fica no chão, joelho estendido, calcânio apoiado o tempo todo. Então, gostaram do exercício de hoje? Se isso foi interessante, se foi diferente, se foi surpreendente, deixe os seus comentários para a gente. E se interessou muito, se inscreva nesse canal, comece a seguir as nossas postagens, dê o seu like para que nós possamos crescer ainda mais dentro dessa lógica de pilates e exercícios calistênicos aplicados nas cadeias musculares. A sua presença, a sua opinião, os seus comentários são muito bem-vindos para nós. Um abraço e até o próximo vídeo.